YouTube, quando o YouTube não sabe que língua que é o negócio que começou. Tá. Ó, peraí, começou aí. Oh my gosh, yeah, no, that's not real, pá. Lindo demais. Bom, então, sejam bem-vindos, então, pessoal, mais uma aula de Geometria Analítica, Álgebra Linear. Eu vou fechar aqui a transcrição, senão esse negócio fica me distraindo, que eu fico me divertindo horrores vendo a transcrição toda errada que o negócio faz. Então, hoje a gente vai continuar o tema da aula da segunda-feira que a gente fez, que é um tópico novo, né? Um tópico que não cai na primeira prova, não se compartilhe, não se preocupem, tá? Mas é um tópico importante, é um tópico de aplicação muito presente aí no dia a dia de várias coisas diferentes, que é o tópico de decomposição do valor singular. Que em inglês, né, tem a sigla SVD. Eu vou usar a sigla SVD para não precisar ficar escrevendo decomposição do valor singular, só que a primeira vez na aula a gente sempre escreve, né, para lembrar o tema do que a gente está falando aqui, tá? Então, na aula de segunda-feira eu estava comentando com vocês que o objetivo disso aqui era achar, então, uma decomposição, decompor uma matriz qualquer em suas partes de posto 1 e ordenar essas partes de posto 1. Então, qualquer matriz pode ser decomposta, e eu vou mostrar para vocês como que isso acontece na aula de hoje, né? Qualquer matriz, de qualquer tamanho, ela pode ser decomposta numa sequência de matrizes de posto 1. Matrizes de posto 1 são aquelas cujas informações de fato importantes, relevantes, né, para o preenchimento dessa matriz, podem ser armazenadas num único vetor, como eu mostrei ali na aula passada. Né? Então, uma matriz, por exemplo, que é toda preenchida de uns, né, seja qual for o tamanho dessa matriz, isso claramente é uma matriz de posto 1, tá? Imagine que essa matriz esteja toda preenchida de uns aqui, tá? Se ela estiver toda preenchida de uns, eu consigo reconstruir essa matriz a partir do produto de dois vetores que contém essas informações. Né? Então, o primeiro vetor me diz que todas as colunas terão um valor constante, e o segundo vetor me diz qual é o valor constante que aparece em cada uma dessas colunas. Tá? Então, Fazendo esse produto desse vetor pelo vetor transposto, a gente preenche, então, uma matriz. No lugar de eu ter, então, n vezes n informações diferentes para preencher uma matriz desse tamanho, eu consigo transmitir exatamente a mesma quantidade de informações com 2 vezes n, né? Informações. Tenho dois vetores, cada um com n componentes. Tenho dois desses vetores, então 2 vezes n informações diferentes, eu consigo reconstruir essa matriz de posto 1. Tá, então, isso aqui eram matrizes de posto 1. E não necessariamente precisavam ser apenas matrizes com todos os valores iguais. Né? Eu mostrei para vocês também no finalzinho da aula passada que matrizes com, por exemplo, o padrão de uma bandeira da França, por exemplo, né? Que a gente tinha colunas de várias cores diferentes, né? Mas sempre por colunas as cores eram constantes. Isso também era uma matriz de posto 1. Tá bom? Então, matrizes de posto 1, elas têm essas características. A gente pode, no lugar de transportar n vezes n informações, eu consigo recompor ela com 2n informações, fazendo esse produto x por x transposto. Tá? Então, a decomposição do valor singular se baseia no fato de que qualquer matriz tem escondida dentro dela uma sequência de matrizes de posto 1. Cada uma delas vai representar e vai pesar mais para o comportamento total dessa matriz, para a influência dessa matriz. Tá? E a gente tinha visto algumas propriedades, né, antes da gente ver como que funcionava especificamente a decomposição de valor singular. Eu tinha falado para vocês sobre algumas propriedades. Então, enquanto autovalores e autovetores a gente estava restrito, né, e determinantes também a gente estava restrito a matrizes quadradas, a aplicação da decomposição do valor singular é possível mesmo para matrizes retangulares. O que é excelente, né, dado a motivação que eu tinha passado para vocês, como, por exemplo, a transmissão de vídeos em HD. Então, um vídeo em HD é uma tela 16:9, né, de proporção 16:9. Então, eu tenho 16, né, as colunas são proporcionais a 16 e 9 proporcionais às linhas. Então, eu tenho mais colunas do que linhas, e mesmo assim eu consigo utilizar a decomposição de valor singular para reduzir a quantidade de informações que eu tenho que transmitir para transmitir um vídeo em HD. Tá? Mas existe uma relação entre a decomposição de valor singular e os autovalores e autovetores. Né? Por isso que a gente vê decomposição de valor singular depois de autovalores e autovetores. Especificamente, né, a SVD ela vai trabalhar com autovalores e autovetores. Isso a gente vai ver hoje, tá? Autovalores e autovetores.
da matriz de matrizes A transposto vezes A e A vezes A transposto. Então, se A for uma matriz retangular, eu não conseguiria calcular autovalores dessa matriz, nem autovetores, porque isso só faz sentido para matrizes quadradas. Só que se eu pego A transposto vezes A ou A vezes A transposto, eu tenho que essas matrizes são matrizes quadradas, então eu posso calcular autovalores e autovetores desses caras. E mais que isso, a gente viu que essas matrizes também são matrizes simétricas. Por definição, essas matrizes são quadradas e simétricas. E a gente viu que a gente tinha propriedades legais aí das matrizes simétricas que permitiam a gente fazer várias coisas interessantes, tá? Muito bem, então vamos ver como é que funciona isso, né? Eu tinha feito uma breve observação ali no finalzinho da aula passada que A transposto vezes A e A vezes A transposto são matrizes, se matriz A é uma matriz retangular, elas são matrizes de tamanhos diferentes. A transposto vezes A tem tamanho n por n e A vezes A transposto tem tamanho m por m, como a gente tinha mostrado. Tá? Então esses autovalores e autovetores que a gente vai utilizar são dessas duas matrizes, e a gente vai trabalhar, além disso, né, com autovetores normalizados. Sempre que a gente fala normalizados, a gente está falando são... Lembre-se que o autovetor é o que define uma direção principal. Né? Uma direção principal dessa matriz está definida por um vetor, ou qualquer vetor que esteja alinhado com aquela linha infinita. Então eu tenho infinitos vetores diferentes que são legitimamente usados para definir qualquer autovetor, porque eles estão sobre a mesma direção. Só que eu quero especificamente um autovetor que tenha a norma 1, segundo esse cara. Tá? Isso vai ser fundamental para a gente ter... para construir a SVD do jeito que ela é construída. Tá? Então, vamos lá. O que são as coisas que a gente vai ter que calcular? Na SVD, então, a gente vai ter... Primeiro, a gente vai construir A vezes A transposto. Então, seja qual for a matriz A que a gente queira fazer a decomposição de valor singular, a gente vai montar A vezes A transposto e a gente vai achar autovetores, que a gente vai chamar de U. Autovetores são chamados de U. E a gente vai normalizar ele. Esses caras, esses autovetores que a gente vai chamar, esses autovetores U, eles recebem um nome, tá? São vetores singulares. Esse é só um nome desses carinhas que a gente vai dar. Vetores singulares à esquerda. A gente já vai entender mais para frente, né? Esse conceito da esquerda e da direita, isso aparece um pouquinho mais claramente mais para frente. Então, dessa primeira matriz, a gente calculou vetores U e a gente normalizou. Em seguida, a gente vai pegar a segunda matriz, A transposto vezes A. A gente vai calcular autovetores, que vamos chamar de V. E a gente também vai normalizar esse cara. Esses caras, né? E esses caras serão o que a gente vai chamar de vetores singulares à direita. Uma forma de lembrar esse nome é onde é que aparece a matriz original. A matriz A está à esquerda, então, né, A vezes A transposto, a matriz A está à esquerda de A transposto. Então, vetores singulares à esquerda vêm dessa matriz. Tá? Isso é só uma forma de memorizar. E depois, A transposto vezes A matriz original A está à direita nessa forma, então os vetores singulares que vieram desse cara são os vetores singulares à direita. Tá? Então, vamos pegar um primeiro exemplo e a gente vai calcular primeiro esses vetores. Para a gente não perder tempo, né, os exemplos são pequenininhos, são matrizes 2×2, mas é claro que eles expandem, né, tudo que a gente faz com uma matriz 2×2 funcionaria com uma matriz 1.000.000 por 1.000.000 ou 1920 por 1080, como aquela imagem HD que a gente estava tentando transmitir. Então, digamos que eu tenho uma matriz 1, 1, 0 e 1. Essa não é uma matriz, essa inclusive foi o exemplo que eu tinha utilizado ontem, né, não é uma matriz de posto 1. É uma matriz que tem posto completo, nesse nosso caso, né? Todas as colunas são independentes, então isso é uma forma da gente ver que esse posto da matriz é posto completo, posto 2 no nosso caso aqui. Então agora a gente vai calcular essas duas matrizes que a gente precisa calcular. A transposto vezes A, por exemplo, né? Então, A transposto vezes A. Esse carinha aqui vai me dar 2, 1, 1 e 2. Certo? Não, e 1, né? Aqui embaixo, desculpa. E 1. 2, 1, 1 e 1. Beleza. Dessa matriz aqui, a gente vai calcular
os autovetores desse cara. Como que a gente faz isso? Da mesma forma como a gente fez ao longo de todo o capítulo anterior. Primeiro, você acha ali os autovalores associados a esse camaradinho aqui. Tá? Uma vez que eu tenho esses autovalores associados a esse primeiro camarada, eu determino que uma determinada componente daquele autovalor vai ser algo fixo e a gente vai descobrir quanto é que vale. Tá? Então vamos fazer isso para esse carinha aqui, depois a gente vai acelerar. Então, autovalores e autovetores desse cara. Eu vou pegar o quê? Determinante da matriz A transposto vezes A menos lambda I. Eu estou procurando o determinante de 2 menos lambda, 1 menos lambda. Esse cara aqui tem que ser igual a 0. 2 menos lambda vezes 1 menos lambda menos 1 igual a 0. Então, eu tenho 2 vezes 2 lambdas, 3 lambdas, né? Menos 3 lambdas, mais lambda ao quadrado, menos 1 igual a 0. A gente tem lambda ao quadrado, menos 3 lambdas, mais 1 igual a 0. Tá? Muito bem, será que a gente consegue fatorar esse negócio ou não? Temos alguma coisa que é fatorável aqui, que eu não esteja enxergando? Acho que não, né? Teremos que ir para o Bhaskara mesmo, né? Então, a gente vai ter lambdas 1 e lambda 2, que serão 3 mais raiz de... raiz de 5, né? Se eu não estou fazendo a conta errada, dividido por 2. Me corrija se eu estiver errado, tá? Estou fazendo aqui rapidão. 3 menos raiz de 5 dividido por 2. Tá? Então, eu achei os autovalores desse camaradinho aqui. É isso, né? Se eu fiz alguma besteira, me corrijam, por favor. Tá? Então, se esses são os autovalores, a gente consegue determinar quem são os autovetores dessa matriz. Né? Então, eu tenho a matriz A transposto vezes A numa determinada direção... bom, vamos já utilizar a nomenclatura que a gente tinha. Né? A transposto vezes A está associado a vetores V. Então, V1 vai ser lambda 1, V1. A gente consegue construir esse cara aqui. Eu tenho 2, 1 e 1, que multiplica coeficientes de V1. Isso aqui vai ser 3 mais raiz de 5 dividido por 2, que multiplica o próprio V1. Então, a gente vai ter que montar esse camaradinho aqui. Digamos que... O que eu posso fazer aqui? Vamos supor que a segunda componente seja igual a 1. E essa primeira componente é o cara que eu quero descobrir, V1, tá? Então, da primeira equação que eu tenho, eu sei que 2 vezes V1 mais 1 vai ser igual a 3 mais raiz de 5 dividido por 2 vezes V1, certo? Então, eu junto esse cara para o lado de lá. Tenho 2 menos... Já vamos botar esse cara em evidência, né? Então, 4 menos 3 deu 1. Menos raiz de 5 dividido por 2, que multiplica V1. Esse cara aqui vai ser igual a menos 1. E V1 vai ser igual, então, menos 1 dividido por isso. Ficou 2... o menos eu vou distribuir aqui embaixo, então raiz de 5 menos 1. Tá? Acho que eu fiz tudo certo aqui, tá? Então esse seria o primeiro carinha que a gente estava calculando ali dentro. Tá? Eu tenho uma raiz embaixo, talvez seja legal jogar essa raiz para cima. Então vamos multiplicar esse cara por raiz de 5 mais 1 embaixo, né? Eu tenho raiz de 5 por raiz de 5. Raiz de 5 vezes 1, menos 1 vezes raiz de 5, eu corto esses caras. Então, eu vou ficar com 4 aqui embaixo, né? Raiz de 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não, menos 1 ao quadrado, tá certo? Isso, e daí em cima eu tenho 2 vezes raiz de 5 mais 2. Posso botar esse 2 em evidência. Cortei os 2 de todo mundo aqui. Então, eu fiquei com raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Tá? Eu acho que
A menos que eu tenha me perdido aqui no meio das contas feitas rapidamente, aqui ao vivo para vocês, acho que é isso aí, tá? Então, eu achei quanto é que vale esse V11, que é raiz de 5 mais 1, dividido por 2, tá? Então, esse primeiro vetor, se ele tinha a segunda componente igual a 1, tá? Eu chutei que a segunda componente era igual a 1, podia ter chutado a primeira componente era igual a 1, não ia fazer grandes diferenças. Eu descobri, então, que ele teria que ter o formato raiz de 5 mais 1, dividido por 2, e esse cara aqui, 1. Esse cara está normalizado? Não necessariamente, né? Na verdade, provavelmente não está normalizado. Então, eu preciso descobrir quem que é a norma desse cara aqui. E a norma disso, simplesmente utilizamos um Pitágorasinho da vida, né? Então, a norma desse cara é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, a gente tira a raiz desse cara aqui. Então, eu tenho raiz de 5 mais 1 dividido por 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vamos multiplicar esses caras. Isso aqui tudo dá raiz de... Vamos botar tudo na raiz, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 deu 5. Raiz de 5 vezes 1, eu tenho 2 vezes raiz de 5. Mais 1, tudo isso dividido por 4. Tá? Então, eu tenho 5 mais 1 deu 6, dividido por 4. E depois eu tenho 2 raízes de 5. Então, esse carinha aqui, esse primeiro, ficou 3 mais raiz de 5 dividido por 2, se eu não fiz nenhuma conta errada, de novo, né? Mais 1, e eu tiro a raiz desse camaradinha todo aqui. Esse cara aqui, então, ficou 2 na parte de cima, né? Tirando o mínimo, 2 com o 2 ali de cima, ficou 5. 5 mais raiz de 5, dividido por 2, tudo isso raiz, tá? Então, a norma desse carinha aqui, de novo, ficou 5 mais raiz de 5, dividido por 2. Tá? Pode ser que eu tenha me perdido um pouquinho aí, mas não é muito diferente disso que a gente tem. Tá? Então, esse é a minha norma de V1. Então, o que eu quero fazer? Se eu quero fazer um V1 normalizado, eu pego o próprio V1 que eu tinha e eu divido pela norma, né? Então, vai ser 1 dividido pela norma de V1. Vamos chamar o V1 normalizado com um V1 barra em cima, tá bom? Vezes esse camaradinho ali que a gente tinha. Raiz de 5 mais 1 dividido por 2 e 1. E essa norma de V1. Então, isso é a forma que eu procederia para achar o que é um vetor normalizado. Fiz o procedimento inteiro para o primeiro vetor normalizado. Em seguida, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o outro vetor normalizado, tá? É fácil a gente enxergar, como a gente tem esse mais e o menos ali envolvidos e tal. Se eu pego o lambda 2, que vai ser igual a 3 menos raiz de 5 dividido por 2, eu construo o V2, a estrutura do V2 vai ser muito similar ao que eu tinha antes, talvez vai ter um sinalzinho diferente ali ao longo do caminho, e a gente vai chegar então numa versão normalizada de V2, que vai ser, de novo, 1 dividido pela norma de V2, que a gente teria que calcular ali, vezes, e se eu não estou enganado, né, a estrutura desse cara vai ser bem similar, tá? O que a gente tinha aqui antes, eu tinha o segundo componente igual a 1, se eu escolher nesse cara aqui o primeiro componente igual a 1, esse mesmo fator, raiz de 5 mais 1 dividido por 2, vai aparecer aqui embaixo só com o sinal trocado. Tá? Depois vocês confiram, que só para a gente não perder muito tempo com essas coisas mais aritméticas, tá? Mas é um determinado valor, tá? Então esse carinha aqui, que aparece ali, esse númerozinho que aparece aqui, é o mesmo número que aparece ali nesse cara de baixo, tá? Se eu fiz um erro no primeiro, vai aparecer um erro diferente aqui no segundo, mas se vocês fizessem a conta, vocês iam perceber que a estrutura desses dois autovetores era essa, tá? Então, achei os dois vetores normalizados. O vetor V1 e o vetor V2. Esse é um passo importante, então, para a gente construir a decomposição de valor singular dessa matrizinha. Agora, a gente fez tudo isso para matriz A transposto vezes A. Agora a gente vai fazer matriz A vezes A transposto. Matriz A era 1, 1, 0 e 1, vezes A transposto 1, 1, 0 e 1 nessa forma. Eu descubro que esse cara aqui é a mesma coisa que eu tinha antes, só que o 2 e o 1 trocaram de lugares. Tá bom?
Então, se o 2 e o 1 trocaram de lugares lá, a gente vai fazer as contas de novo, mas vai descobrir que os autovalores são os mesmos para as duas partes, né? Tanto A transposto A quanto A vezes A transposto, tá bom? Posso descobrir, então, que lambda 1 e lambda 2 são os mesmos caras que a gente tinha antes, que são 3 mais raiz de 5 dividido por 2 e 3 menos raiz de 5 dividido por 2, tá? Eu tenho os mesmos termos em posições, só troquei na diagonal principal, o 2 e o 1 trocaram de posição, então isso não muda nada no cálculo ali, no meu polinômio característico, ele vai ser montado da mesma forma e tem esse mesmo valor, tá? Na hora que eu vou resolver agora o meu problema de autovetores, né, a gente percebe simplesmente como esse 2 e o 1 trocaram de lugares, a gente vai ter de novo uma estrutura bem semelhante ao que a gente tinha antes, tá? E a gente vai achar então vetores, o 1 normalizado vai ser 1 dividido pela norma de 1, que você calcular ali antes, vezes, daí você tem escolhas diferentes que você pode fazer, tá? Vamos chamar esse cara aqui, o primeiro termo de 1, por exemplo. E esse carinha ali vai ter uma determinada quantidade ali. E o 2 vai ser 1 dividido pela norma de O2. E o menos 1 e o lambda 1 vão estar e o sigma 1 vão estar dessa forma aqui. E esses sigmas, tá? Se você olhasse esse carinha aqui, que a gente chamou de raiz de 5 mais 1 dividido por 2, se eu não errei, esse cara vai voltar a aparecer lá embaixo. Como são exatamente os mesmos números que apareceram para esse pequeno caso quadrado, né, A vezes A transposto e A transposto vezes A, esse númerozinho vai se repetir. Esse númerozinho que apareceu ali é o sigma 1 e vai aparecer aqui de novo, tá? Esses mesmos carinhos aqui. Bom? Então, muito bem. Então, a gente fez essas contas todas aqui. E a gente descobriu, então, quem que são esses carinhas que a gente precisava chegar. Tá? Então, primeira coisa. Quem é esse valorzinho sigma 1 que apareceu ali? Tá? Esse sigma 1, se a gente não fez nenhum erro de conta ao longo do caminho, tá? Esse sigma 1 vai ser relacionado à raiz quadrada do primeiro autovalor dessa matriz. Tá? De qualquer maneira, da mesma forma, a gente pode achar um sigma 2 que vai estar associado ao segundo autovalor dessa matriz. Eu tinha ali o sigma 1 e sigma 2. Se vocês calculassem quem era o sigma 1 e sigma 2, a gente conseguia calcular quanto que valem esses caras a partir dos valores de sigma. Muito bem, então se eu tenho esses sigmas ali, eles aparecem nos nossos vetores singulares à direita e à esquerda, né? Esses sigmas eles vão ter uma representatividade interessante, né? Por que esses sigmas são importantes? A gente está normalizando esses vetores. Estamos normalizando os vetores, tanto à esquerda quanto à direita. E eu estou mostrando para vocês que apareceram esses sigmas em determinadas posições. E eu estou falando para vocês que esses sigmas devem ser raízes de alguma coisa, raízes do autovalor do autovetor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro comparar de sigma 1 e sigma 2. Tá? Então, se eu tiver sigma 1 maior do que sigma 2, isso me diz o quê? Isso me diz que o sigma 1 é o fator dominante sobre essa matriz. Então, esses caras estão associados, a gente vai ver quais são as matrizes de posto 1 que vão aparecer mais para frente, tá? Mas quanto maior for esse sigma associado a cada uma dessas matrizes, maior é a importância desse cara para o comportamento da matriz como um todo, tá bom? Muito bem. E agora o que a gente vai fazer? Então a gente tem os U's, tem os V's e tem os sigmas, tá? Esses sigmas todos que são raízes simplesmente dos autovalores. Tá? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A matriz completa, né? Transmitir a matriz completa é equivalente ao seguinte problema. Nesse nosso caso, 2 por 2 é relativamente pequeno, tá? Mas se a gente tivesse matrizes n por n, a gente teria n termos diferentes, ou mais até em termos diferentes, dependendo do que é retangular com relação ao quê. Mas para transmitir a matriz inteira, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um sigma 1, que multiplica esse U1 vezes o V1 transposto. Então, esses caras, os dois normalizados, tá?
Se esses caras são os normalizados, e eu estou fazendo isso aqui, eu tenho uma matriz que está sendo composta aqui. Né? Eu tenho um vetor que está na vertical multiplicado por um vetor transposto, e eu estou preenchendo, então, dois vetores multiplicados. Isso aqui é uma matriz de posto 1. E essa matriz de posto 1 está multiplicada por esse sigma 1, que é o sigma dominante, que eu descubro quem que é o sigma dominante a partir do valor do número do alto valor que eu descobri antes, tá? Então é a matriz de posto 1 e essa é a dominante. E depois, com importância menor, transmitir a matriz inteira, a gente teria um sigma 2 que multiplica o 2 V2 transposto, tá? Então, para essa matriz 2 por 2, eu estou transmitindo a matriz completa. Toda a informação da matriz está contida aqui dentro. Eu só preciso dessas duas coisas. Então, cada uma dessas são matrizes de posto 1. Como eu tinha uma matriz 2 por 2 de posto completo, eu preciso de duas matrizes de posto 1 para transmitir a mesma quantidade de informação. Tá? Em representação matricial, né, a matriz A, eu posso recompor ela da seguinte forma. Eu tenho o vetor U1, o vetor U2, que multiplicam uma matriz que tem sigma 1, sigma 2, que multiplica V1 e V2. Tá bom? Então isso aqui é a representação matricial da decomposição SVD da matriz. Isso. Então a matriz A, que pode ser uma matriz retangular, ela vai ser composta dessa forma. Tá bom? Só que se eu não quisesse transmitir a matriz inteira, né, eu poderia podíamos escolher truncar a composição dessa matriz em um determinado ponto dessa sequência. Então, se o sigma 1 é maior do que o sigma 2, nesse nosso caso aqui, a gente aproxima A pela primeira componente desse cara. A seria igual, então, sigma 1 vezes U1 V1 transposto. Não tenho todas as informações, eu perdi uma quantidade de informações ao fazer essa transmissão, mas ao fazer compor essa matriz dessa forma, eu estou representando, estou chegando na melhor representação de posto 1 da matriz A. Tá bom? Imagina que a gente tivesse, então, uma matriz que tivesse centenas de componentes diferentes, centenas de matrizes diferentes de posto 1, a gente trunca. Depois de 20 matrizes, eu acho que a importância está suficiente. Né? Eu não estou perdendo informação, mas não estou perdendo informações de tanta relevância, porque esses sigmas vão reduzindo. E na medida que esses sigmas vão reduzindo, eles pesam menos sobre a influência da matriz inteira. E eu transmito, então, essa versão truncada com 20 termos, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia. Toda a ideia da SVD é isso, né? Da gente decompor em vários pedaços e a gente tem indicativos dados por esses sigmas que estão relacionados aos pesos e às importâncias de cada uma dessas matrizes. Então, algumas observaçõezinhas aqui. Na medida em que crescem as matrizes, ou seja, o M cresce e o N cresce, tá? O que a gente está fazendo, então, né, num caso como esse de truncar os caras, os fatores sigma nos dão indicativo do peso relativo
de cada parcela de posto 1. Da SVD. E aí é a nossa decisão, né, truncar esses caras. Então, basicamente, a gente pode fazer SVD, vai ter vários parcelinhas de posto 1 diferentes, a gente ordena essas parcelas de posto 1 de acordo com os sigmas determinam quem que é o primeiro sigma, o segundo e tal, e a gente determina um ponto de corte, mais ou menos, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente trunca com um embasamento no sigma-is. Os sigma-is me dizem o que é a importância desses caras. Então, vamos fazer a estrutura geral de uma SVD. A gente mostrou a SVD para uma matriz 2x2, tá? E a gente vai agora mostrar a estrutura geral desse carinha como um todo. Opa. Vamos supor que a gente tenha uma matriz A, que é uma matriz M por N, cujo posto é R. Tá? Posto R, lembre-se que você pega o maior dos números ali entre M e N, no máximo R pode ser o maior desses números. Então tem uma matriz que é 3 por 5. No máximo o posto dessa matriz pode ser 3, porque não tem como ter mais do que posto 3 para uma matriz que tenha só 3 linhas, tá bom? Então tá. Na hora que eu faço A vezes A transposto, por conta das contrações de índices, A vezes A transposto tem a dimensão M por M, né? E a gente encontra os autovetores U. E o que esses autovetores U, eles nos dão, depois de normalizados, né? Eles nos fornecem, então, uma base ortonormal do espaço coluna de A. Tá? Então, eu tenho essa base ortonormal do espaço coluna de A tem a ver com o posto dessa matriz. Então, eu tenho R vetores nessa base. E, além disso, né, como a gente está trabalhando alguma coisa em dimensão M, quem que mora em Rm são os vetores do espaço coluna de A. E, além disso, o restante desses vetores, né, também formam uma base ortonormal. Do espaço nulo à esquerda, que é o outro espaço que mora em Rm, que é o restante desses vetores. Então, o R mais 1 até o M compõe uma base ortonormal para o espaço nulo de A. Então, a gente está vendo como existe um link, claro, entre várias outras partes da nossa matéria aqui, tá? Então, isso é a informação que a gente tira de A vezes A transposto. Depois a gente tem A transposto vezes A. Na nossa contração de índices, esse cara, então, só pode ter dimensão N por N. E desse carinha aqui a gente tira autovetores V normalizados. Tá? E esses autovetores V normalizados, eles nos fornecem primeiro uma base ortonormal do espaço linha. Quem são esses caras? São o V1 até o VR. Matriz de posto R, então o espaço linha tem essa mesma dimensão do espaço coluna, né? E também uma base ortonormal do espaço nulo de A. Ou seja, VR mais 1 até Vn, né? Completam, então, a dimensão do espaço N. Por que as bases são ortonormais? Porque A vezes A transposto e A transposto vezes A são matrizes simétricas. Então, esses autovetores que a gente acha, tanto os U's quanto os V's,
Para matrizes simétricas, lembre-se das propriedades que a gente viu ali nas últimas aulas. Em matrizes simétricas, esses autovetores eles podem ser ortogonais, a gente consegue encontrar vetores ortogonais. Além disso, na hora que eu normalizo esses caras, se eles são ortogonais e tem norma 1, então eles são uma base, esses vetores são ortonormais, né? A gente compõe esses caras aqui. Tá? Então, esse é o nosso panorama geral, relacionado ali com a questão dos espaços vetoriais associados à matriz. Muito bem. Por que é importante a gente ter essa base, essa estrutura geral aí das coisas? Primeiro, porque a gente, como eu tinha falado, né, a matriz A nem sempre terá posto completo. Ou seja, o posto dessa matriz, no máximo ele vai ser igual ao menor desses dois números, tá? Mas muitas vezes ele vai ser menor desses dois caras aqui. E quando isso acontece, o que é a consequência disso, né? Quando isso acontece, como a gente já viu lá desde espaços vetoriais, tanto o espaço nulo ou o espaço nulo à esquerda terão mais do que o vetor nulo. Em suas bases. A dimensão desses caras é mais do que zero, né? Muito bem. Então, se essa estrutura geral nos permite escrever essas coisas como um todo, né, vamos ver o que sobra, né? O que eu tenho de informações reais dessa matriz. Né? Então, uma matriz que tem posto R, eu só vou precisar dos vetores que estão associados dos R vetores que estão associados tanto à base ortonormal do espaço linha quanto do espaço coluna. Né? Então, observe que o que a gente está fazendo aqui, tá? Que a gente está, mais uma vez, diagonalizando A. Para uma determinada base. Quando a gente estava diagonalizando lá em autovalores e autovetores, a versão diagonal da nossa matriz era a matriz de autovalores e autovetores. A nossa versão diagonal agora também tem relação com esse cara aqui, mas são os autovalores e autovetores, é a raiz desses autovalores e autovetores que aparecem nessa versão diagonal. Tá? Então, digamos que eu pegue um vetor, a matriz A, e multiplique por um determinado vetor V1. Beleza? Eu tenho, então, que A vezes V1 vai ser igual a sigma1 vezes U1. Porque esses V1s e U1s são relacionados a autovalores e autovetores das matrizes A transposto vezes A e A vezes A transposto. Então, a gente consegue escrever que existe tipo uma relação de autovalores e autovetores, mesmo para uma matriz retangular. Essa é a direção, né? V1 é a direção que, multiplicada por A, mantém os vetores, faz com que os vetores que estejam na direção de U1 sejam apenas mudados pela escala de sigma1. Tá? É isso que a gente está construindo em cada um desses nossos casos. Isso aqui vale para outras coisas, né? Se eu tenho A vezes V2, vai ser igual a sigma 2 vezes o 2 e assim por diante. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando é como se fosse uma expressão equivalente ou mais próximo possível de uma expressão de autovalores e autovetores para uma matriz retangular. E isso vale até os vetores de coeficiente R. Então, eu tenho sigma R, o R. Na hora que eu escrevo essas coisas todas em formas matriciais, eu vou ter a matriz A, que multiplica esses vetores. Primeiro V1, V2, até o VR. Isso aqui vai ser igual, então, a uma matriz que tenha os sigmas nas diagonais. O resto dessa matriz toda é zero, né? Só que a gente tem que tomar cuidado na ordem, né? A mesma coisa que a gente tinha prestado atenção antes. Né? O sigma tem que multiplicar todo mundo que está em U1. Então, para isso acontecer, eu vou botar primeiro a matriz com os U1s aqui. Com os U's, desculpa. E depois eu vou botar as matrizes dos sigmas. Sigma 1, sigma 2, papapá, até sigma R. E assim a gente garante que os sigmas multiplicam sempre os termos de U1. Então, escrevendo dessa forma, a gente tem A vezes a matriz V até o termo R, vai ser igual a matriz U até o termo R, vezes esse sigma maiúsculo até o termo R. Tá?
E essa matriz sigma até o termo R é uma matriz diagonal contendo os sigma i's até o posto R. O que acontece com os vetores a mais que a gente tem? Os vetores que vão de R até M ou de R até N, né? Bom, esses vetores a mais, os vetores além do posto dessa matriz, são vetores que compõem bases para o espaço nulo desses caras, né? Então, o que acontece com esses caras? Eu pego... Vamos fazer essa observação aqui. A vezes VR mais 1. O primeiro V depois dos primeiros R vezes que cada um deles compõe a base. Como esse VR mais 1 é alguma coisa que pertence ao espaço nulo, do espaço nulo dessa matriz, esse cara aqui vai ser 0. Tá? Isso aqui vai ser igual, seguindo a mesma lógica, né? Sigma R mais 1 vezes o R mais 1. E isso aqui representa, então, que eu tenho um sigma R1, R mais 1, que tem que valer 0. Estou pegando, estou mapeando qualquer vetor que está nessa direção e vai para 0. Tá? Então, na verdade, eu não preciso me restringir a escrever esse cara, simplesmente A vezes VR é igual a UR mais sigma R. Porque tudo que passar desse R, todos os R's mais 1 até o N, por exemplo, eles vão ser mapeados até o 0. Tá? Então, vamos escrever a versão completa desse cara aqui. A matriz V, então, pode incluir todos esses vetores. Tem o V1, V2, até VR. E depois eu tenho os vetores além do posto, né, VR mais 1 até Vn. Depois eu tenho a matriz U, que inclui U1, U2 até o R. E o R mais 1 até o M. Lembre-se que a gente pode ter números diferentes de vetores de um e de outro, porque a gente, num caso, são os autovalores de uma matriz M por N, no outro são os autovalores de uma matriz N por N. Tá? Então eu tenho quantidades diferentes, mas esses vetores estão separados. Né? Os primeiros R estão associados ao posto da matriz, e depois que eu passei de R mais 1 em diante, são coisas que estão associadas aos espaços nulos e nula esquerda, respectivamente. Tá? E, finalmente, eu posso ter uma matriz, então, diagonal, que inclua sigma 1, sigma 2, até sigma R, e depois de sigma R mais 1, ele vai ter zeros nas diagonais, tá? Até chegar lá no final. Vou preencher de zeros até o final dessa matriz. Juntando essas matrizes nesse formato, a gente percebe, então, que a nossa decomposição da matriz A, ela é simplesmente, do lado direito da equação a gente tinha U vezes sigma, lembrem-se, e do lado esquerdo a gente tinha A vezes V. Só que eu quero deixar o A sozinho, né? Lembre-se que o que eu estou querendo é fatorar. Então eu tenho que multiplicar. Né? A vezes V estava ali antes, eu tenho que multiplicar pela inversa de V. Só que V, perceba que todos os vetores são ortonormais. Então eu não preciso multiplicar pela inversa, eu posso multiplicar pela transposta. Né? É uma matriz ortogonal, V é uma matriz ortogonal. Se eu multiplicar pela transposta dessa matriz, eu já matei todos esses vetores ali, tudo isso já vira matriz identidade. Ou seja, eu posso escrever isso aqui, que é uma fatoração baseado na SVD. Fatoração de A baseado na SVD dessa forma, tá? Muito bem, e esses carinhas aqui, então eles passam até aquele formato que a gente tinha visto antes. Então eles têm U1 vezes sigma 1 vezes V1 transposto, mais U2 vezes sigma 2 vezes V2 transposto, mais o R vezes sigma R vezes VR transposto, e tudo que passou de R vira zero nessa continha que a gente tinha ali anteriormente, tá? Então, de onde que veio isso? A gente tinha A vezes V era igual a U vezes sigma, V é uma matriz ortogonal, então, V na menos 1 é igual a V transposto, a gente pós-multiplica, então A, V transposto é igual a U sigma V transposto, e daí com isso resulta esse carinha aqui. Muito bem. Muito bem. Agora vamos ver, né, se a gente está convencido mais ou menos, né, que esse negócio funciona mais ou menos dessa forma, vamos ver quem que são as nossas matrizes de base, A transposto vezes A e A vezes A transposto. Então, dentro desse contexto, se a gente admite que A pode assumir essa fatoração que a gente viu ali de U sigma V transposto, vamos recompor.
A transposto vezes A. Quem que vai ser esse cara? Então, a gente tem U sigma V transposto, transposto, vezes U sigma V transposto. Então, pelas regras das transpostas, transpõe todo mundo e inverte a ordem. Então, eu vou ter V, sigma transposto, só que sigma transposto é exatamente o sigma, né? Não muda nada, porque é uma matriz diagonal. Só tenho zeros em cima e abaixo da diagonal, então eu só estou invertendo esses caras, tá? Vezes U transposto, que multiplica U vezes sigma vezes V transposto. Esse carinha aqui, U também é uma matriz ortogonal, então esse cara aqui é a identidade. Isso aqui fica, então, igual a V vezes sigma transposto vezes sigma vezes V transposto. E esse camaradinho aqui, se esse cara, como A transposto vezes A é um simétrico, né? Então, A transposto vezes A é uma matriz simétrica. E a gente compara, então, com essas matrizes. É como se eu tivesse, então, se esse cara aqui é um cara simétrico, para uma decomposição de uma matriz qualquer, em autovalores, né? Decompondo não, fatorando, desculpa. Em autovalores e autovetores, eu tenho B, que é igual a matriz de autovalores, vezes de autovetores, vezes a matriz de autovalores, vezes x a menos 1. Tá? Isso aqui é um formato clássico, né? Se a gente olhar para esses dois caras, né? Como esse cara aqui é simétrico, A transposto vezes A é simétrico, a gente consegue criar x tem uma versão ortogonal, é uma matriz ortogonal, onde todos os vetores são normais entre si e tem norma 1, beleza? Isso aí é uma propriedade das matrizes simétricas, tá? E quando a x tem uma versão ortogonal, x na menos 1 é igual a x transposto, tá bom? Então esses são fatos que a gente já sabia. Numa matriz qualquer a gente sempre pode afirmar isso aqui, que a gente está, com uma matriz quadrada, a gente está buscando esses autovalores como um todo. Além disso, como esse autovalor é simétrico, né? Como esse A transposto vezes A é simétrico, a gente sabe que todos os lambdas são maiores do que zero. Tá? Portanto, comparando essas duas estruturas, se A transposto vezes A vai se decompor em V vezes sigma transposto vezes sigma vezes V transposto, e esse cara aqui, sigma vai ser igual a sigma transposto, obrigatoriamente. Tá? Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é como se essa matriz fosse quase um sigma ao quadrado, mais ou menos. Tá? Comparando essas duas estruturas, a gente observa, decorre disso tudo, que a matriz de autovalores desse cara vai ser sigma transposto vezes sigma, esse sigma ao quadrado, e a gente descobre, né, que isso aqui só obrigatoriamente implica que os lambda i's em qual ordem isso? Ao contrário, né? Que os sigma i's são iguais à raiz de lambda i. Tá? Então, que era o que a gente já tinha visto antes. Vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente fez para A transposto vezes A. Na outra parte desse problema, A vezes A transposto. Então, eu tenho U sigma V transposto vezes U sigma V transposto, tudo isso transposto. U sigma V transposto. Regras de transpostas, né? Transpõe todo mundo e inverte a ordem. Então, V sigma transposto, U transposto. Mesma lógica desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser identidade. Me sobrou U vezes sigma transposto vezes U transposto. E dessa mesma lógica que a gente fez antes, né? A gente decorre que U é a matriz de autovetores normalizados. E que sigma vezes sigma transposto, ou seja, mais uma vez, né, como esses dois caras são iguais, com esse sigma ao quadrado, vai ser igual a essa matriz de autovalores associados a esses caras.
E mais uma vez a gente sabe que os sigma is serão raízes de lambda is, como a gente já tinha visto antes. Tá? Então, não é só para aquele caso específico daquela matriz específica 2 por 2 que a gente tinha achado os mesmos lambdas que apareciam para A transposto vezes A e A vezes A transposto. Isso sempre vai ser o caso. A gente está aqui lidando então com matrizes N por N ou M por N generalizadas e a gente viu que a gente recai sempre na mesma coisa, tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente ver como é que esses caras se aplicam na prática. De novo, exemplos de matrizes 2 por 2, tá? Para a gente não perder muito tempo. Matriz A. 3, 4, 0 e 5. Posto dessa matriz, posto 2. Duas colunas são independentes. Construímos A transposto vezes A. Esses carinhas vão ser 25, 20, 20 e 25. E A vezes A transposto, a gente vai ter 9, 12, 12 e 41. Tá? Façam as contas aí, vocês verão que não temos, ao contrário do que a gente tinha antes, a gente tinha diferentes valores, né? A transposto vezes A e A vezes A transposto, não era só a inversão de posição de um desses carinhas aqui. De qualquer forma, para esses dois casos, se a gente construir o polinômio característico, a gente vai ver que os lambdas são os mesmos, tá? Então a gente vai descobrir o lambda 1, que pela nossa teoria agora a gente sabe que tem que ser sigma 1 ao quadrado. Lambda 1 vai valer 45, e o lambda 2, que é o sigma 2 ao quadrado, esse cara aqui vai valer 5. Beleza? Então a gente já consegue saber quem que são os sigmas da SVD. Raiz de 45 e raiz de 5. Beleza? Então uma coisa que a gente observa aqui... Bom, seguindo adiante, tá? Vamos tocar adiante. Então, para esses carinhas aqui, a gente vai descobrir quem que são os autovetores, né, que a gente ainda não tinha descoberto. Vamos lá para A transposto vezes A. A gente vai conseguir descobrir, dependendo do critério que a gente for utilizar. Então, 25, 20, 20 e 25. Quero saber qual que é a direção que tenha, por exemplo, o primeiro coeficiente igual a 1, para o qual a gente vai ter simplesmente 45 multiplicado por 1 nesse carinha ali, nessa posição, e a gente descobre que a segunda posição, né, fazendo essa conta, tem que ser 1 ali nessa segunda posição também, tá? Então esse é um autovetor. E depois eu tenho 25, 20, 20 e 25. Eu quero saber quem que é o segundo autovetor para o qual o autovalor seja 5. Aí agora vamos chutar, por exemplo, que o segundo termo seja 1, né? Que esse negócio é arbitrário, eu posso escolher qualquer um. Se esse segundo termo for 1, vocês verão que esse cara aqui é o menos 1, e a gente descobriu, então, quem que são os autovetores. Esse carinha aqui são os autovetores VIs, V1 e V2, tá? A gente precisa normalizar esses caras. A gente descobre que o V1 normalizado vai ser 1 sobre raiz de 2 na direção de 1 e 1. E o V2 normalizado, de novo, 1 sobre raiz de 2 na direção de menos 1 e 1. Tá bom? Agora a gente pode fazer de novo o problema de autovalores e autovetores de A vezes A transposto, mas existe uma forma até mais fácil da gente construir esses caras, né? Vejam que é possível construir os UIs usando as definições de SVD. Na definição de SVD, a gente tinha visto que A vezes V1 era igual a sigma 1 vezes U1, tá? E se eu quero descobrir, né, isso vale para qualquer I desses, né? Então, para 1, para 2, para 3, vale para o I. Então, A vezes VI é igual a sigma I vezes UI. Se eu quero descobrir quanto é que vale o I, então, eu posso simplesmente pegar A vezes VI e dividir por esse lambda I. Beleza?
Então, A vezes V1, que a gente recém calculou ali em cima. Multiplica esses caras, a gente vai ter 3 dividido por raiz de 2 vezes 1 e 3, né? Faça essas contas, vocês vão ver que vai dar certo esse cara aqui mesmo, né? Isso aqui vai ser igual a quem? O sigma é raiz de 45. Que multiplica esses U's que a gente precisa saber. Então, para raiz de 45, que multiplica alguma coisa que está nessa mesma direção, eu preciso só saber quem que é o fatorzinho que está aqui na frente, né? A direção é 1 e 3 de antes. Para isso aqui dar certo, então esse fator tem que ser 1 dividido por raiz de 10. Né? Façam as contas depois, vai dar tudo certo, né? Confiem na matemática. Então, fazendo as contas desses carinhas aqui, a gente descobre. Isso aqui é o sigma 1. Portanto, esse cara aqui vai ser o 1. A gente sabe quem que é esse 1. Escreva a mesma coisa para o V2. A vezes V2. Desculpa, vai dar 1 raiz de 2, que multiplica menos 3 e 1. E esse cara aqui vai ser igual a raiz de 5 vezes alguém que está nessa mesma direção. Menos 3 e 1. Preciso descobrir quem que é esse cara. Eu descubro de novo que ele tem 1 raiz de 10 aqui embaixo. E esse carinha aqui vai ser o 2, uma vez que esse cara aqui é o sigma 2. Tá? Então, só pela estrutura da SVD, sem eu fazer o problema de autovalores e autovetores, eu consigo descobrir quem que são esses U's. Agora, a gente constrói, né, a partir disso aqui tudo, para fazer a SVD inteira, né, decomposição de valor singular inteira da matriz, a gente vai montar quem que são essas matrizes. As matrizes U, que tem todos os vetores U normalizados, né? Perceba que o 1 e o 2 tem esse fator 1 raiz de 10 na frente, então eu vou deixar esse 1 raiz de 10 fora da minha matriz. Na primeira coluna eu tenho o primeiro vetor, 1 e 3, o 1. E na segunda coluna eu tenho o segundo vetor, menos 3 e 1. Então essa é a minha matriz U, com os autovetores U. Depois, matriz V. Todas as matrizes V, todos os vetores V têm um fator de 1 raiz de 2 lá na frente, vou deixar esse cara aqui na frente. A primeira coluna é a primeira direção, a segunda coluna é a segunda direção, 1, 1, menos 1 e 1. E depois a gente tem os sigmas associados a esse cara. Então eu tenho raiz de 45, 0, 0 e raiz de 5. Né? Compus todas as matrizes que eu tinha. E vocês podem conferir, né? Façam a conta e confiram como A realmente vai dar igual a U vezes sigma vezes V transposto. Beleza? Então essa é a mecânica básica desse cara, é isso. A vezes é o transposto, calcula os autovalores e autovetores. A partir da definição da SVD, você reconstrói quem que são os U's. Daí você monta a matriz U, a matriz V e a matriz sigma. E com isso a gente teve essa decomposição da matriz A em U, sigma e V. Professor. Pois não. Licença. Esse vetor U aqui, inicial, né, sem ser um normalizado, você encontrou ele como? Não, eu não encontrei esse vetor U. Eu não encontrei esse vetor U ainda. Da nossa definição da SVD, a gente sabe que essa aqui é uma expressão quase equivalente aos autovalores e autovetores, só que uma matriz retangular. Lembra disso? Então, A vezes essa primeira direção VI vai ter que ser alguma coisa que só muda a escala de qualquer coisa que estiver na direção de UI, e a escala que muda é por sigma I. Tá, então, isso aqui é uma expressão quase como se fosse um mantra ali que a gente está aplicando. Né? Se a gente está fazendo essa decomposição da forma certa, os U's e V's estão relacionados dessa forma. Então, A aplicado na direção de um determinado V faz com que os vetores que estivessem na direção de U apenas mudem de escala. Beleza? Então, a partir disso, a gente sabe o quê? Eu tenho A vezes V1. Aplicando esses caras aqui, a gente tem uma direção que sobra, né? Essa direção está 1 e 3 e um fator de escala aqui na frente. E eu sei que eu vou ter que ter esse fator sigma i, raiz de 45, que mantém alguma coisa na mesma direção. Então, se a direção era definida por 1 e 3, eu mantive esse 1 e 3 aqui. E eu descubro qual que é o fator que falta, né? Esse fatorzinho 1 sobre raiz de 10 é o que falta para que esse cara aqui esteja exatamente igual a esses dois valores da equação. Tá bom? Então, o que eu fiz? Escrevi A vezes V1. Pego essa direção do resultante, né, de A vezes V1, deixo o formato de vetor e repito esse formato de vetor do outro lado. Se sobrou 1 e 3 aqui, vai sobrar 1 e 3 do outro lado. Tá? E eu descubro o que eu preciso fazer para completar, sendo que eu sei que eu tenho um fator sigma já definido. Melhorou? Entendi. Agora eu entendi. Tá? Beleza? E vocês observam assim, que não tinha obrigatoriedade nenhuma disso, né? Mas se vocês olharem para esses vetores U que saíram desse formato, eles já saem normalizados. Eles têm que sair normalizados, porque senão a gente estava fazendo alguma besteira, né? Mas eu descobri esse fator 1 sobre raiz de 10,
é o que eu precisava para igualar os dois lados da equação, mas esse cara que sobrou, 1 sobre raiz de 10 vezes 1 e 3, é um vetor que já está normalizado. Tá? Então, teria que ser assim mesmo, obrigatoriamente. Beleza? Então, a mecânica da SVD é essa aqui, e a gente vai falar um pouquinho mais... a gente vai fazer algumas observações, umas pequenas observações diferentes aqui, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações. Tá? Primeira observação que a gente tem que falar, tá? Se eu tenho uma matriz e eu tenho umas pequenas variações, pequenas flutuações, imagina que a minha matriz está sendo preenchida por sistemas de medição. Então, cada númerozinho que eu estou botando ali numa posição de uma matriz é algo que está sendo medido por alguma coisa. Tá? Tem um sensorzinho, né, num sistema qualquer, eu tenho um sensor e esse sensor cospe um númerozinho e alimenta a matriz naquela posição. Tá? Uma vez que esse sensor está medindo, né, imagina que eu estou medindo alguma coisa muito baixa, eu tenho pequenas flutuações, tá? Alguma coisa que está ao redor de zero, mas o sensor lá pelas tantas ele pegou alguma pequena flutuação que não era uma medição real e ele transmitiu alguma coisa que não fosse zero. Beleza? Vamos imaginar isso. Ele transmitiu só por conta de incertezas de medição mesmo. Na hora que ele transmite esse negócio de incerteza de medição, isso influi na composição da minha matriz. Tá? Então vamos imaginar, digamos que eu tivesse uma matriz A, e a gente já viu essa matriz A em outras vezes e a gente vai voltar a ver ela. Tá? É uma matriz que teria, por exemplo, é uma matriz 4x4, que tem essa cara aqui. Beleza? Eu tenho 1, 2 e 3 numa diagonal, uma acima da diagonal principal. Para essa matriz aqui, se você fizer os autovalores desse cara, como vocês podem imaginar, eu tenho 4 autovalores e todos esses autovalores são zero. Eu tenho multiplicidade de autovalores, mas todos eles são zeros. Tá? Então, isso... Lembre-se ali das teorias de autovalores, né? Os autovalores... O produto dos autovalores vai ser igual ao determinante dessa matriz e tal, e isso está relacionado com os pivôs. Obviamente, essa matriz aqui, todos os pivôs serão zeros, né? A gente não tem como ter pivôs diferentes de zero e tal. Então, se eu aplico essa teoria, eu descubro diretamente que esse cara ali, todos os autovalores desse cara seriam zero. Tá? Agora, imagina se esse meu sisteminha de medição, né, tá tudo medindo zero ali, por alguma besteirinha, nessa posição aqui, ocorreu uma flutuação de 1 dividido por 60.000. Tá? Então, alguma coisa ali flutuou. Imagina, um sinal que era para ser zero, mas ele detectou alguma coisa de 1 por 60.000, que é um nada, né? Uma sujeirinha, né? O seu sensor cuspiu uma sujeirinha. Na hora que eu tenho essa mesma matriz de antes, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 e 3, e naquela primeira posição, só naquela primeira eu tenho uma flutuação de 1 sobre 60.000, que é uma coisa que é muito próximo de zero, tá? Na hora que eu recalculo os meus novos autovalores e autovetores, tá? Os autovalores são profundamente afetados por pequenas flutuações. De entradas individuais, tá? De coeficientes individuais. Eles são profundamente afetados por pequenas flutuações, tanto é que na hora que eu vou calcular esses novos autovalores desse cara aqui, no lugar de eu ter 0, 0, 0, 0, eu passo a ter 1/10. Eu vou ter autovetores imaginários, então eu tenho i sobre 10, e a gente sempre tem os conjugados também, né? Sempre que aparece um... A gente acabou não falando sobre essa propriedade, infelizmente, peço desculpas até, mas sempre que a gente aparece um autovalor nesse cara, o conjugado complexo desse cara também é um autovalor desse negócio, tá? Então, menos 1/10 e menos i sobre 10. Então, de 0, 0, 0, 0, a gente passou para 1/10, i sobre 10, menos 1/10 e menos i sobre 10. Então, mudou completamente os nossos valores desses caras, tá? Vamos ver o que acontece para esses mesmos carinhas, se a gente tratasse eles de uma forma utilizando a SVD, tá? Utilizando a SVD, por valores singulares, então, tá um garrancho aqui, né? O que eu quero mostrar para vocês é que os valores singulares
Os valores singulares são os sigmas, tá? São muito mais estáveis do que os autovetores, autovalores desse cara. Então, na hora que a gente tem o sigma i, que a gente for calcular, a gente vai ter o sigma i, primeiro vai estar relacionado aos valores das diagonais, 3, 2 e 1, e a gente tinha um valor 0 ali antes. E depois a flutuação, o que nos sobra são os mesmos 3, 2 e 1, e vai aparecer alguma coisa da ordem de 1 por 60.000. E esse cara aqui é um fator muito menor do que os outros, né? É um sigma muito menos influente que os demais. Então, se a gente está escolhendo truncar esse cara, né, eliminar, quase como fazer um filtro nessa matriz. A matriz está transportando um monte de informações, eu sei que ali dentro periga ter alguma flutuação. Esse próprio fator singular de 1 sobre 60.000, que era o tamanho dessa variação que apareceu, já me associar. Tudo que está associado a esses tamaninhos de valores singulares a gente não precisa considerar, então eu trunco a transmissão de informações depois desse terceiro valor singular, tá? Então, SVD tem maior estabilidade. Vamos ver aplicações desse cara aqui. Então, como a gente tinha falado, né, o objetivo nosso aqui era pegar o principal, as partes principais que transmitem as informações diferentes das matrizes mesmo, e a gente não precisa ficar transmitindo tudo que é flutuação e tudo coisas pequenininhas, tá? Então, quando a gente tem uma matriz M por N, no lugar de a gente transmitir M vezes N informações, a gente vai escolher aproximações de baixa ordem. A gente vai escolher transmitir um determinado número K de matrizes de posto 1, para as quais a gente tolera, né, a diferença de informações e a gente acha que é irrelevante para o total para as coisas que a gente precisa. Né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente tem campos diferentes, né, de aplicações desses caras. Um campo possível de aplicação desses caras é em estatísticas. Então, vamos lá, aplicações da SVD. A gente já viu um pequeno tema de estatística antes, quando a gente tentou achar a partir de vários pontos, a gente estava buscando a melhor reta, por exemplo, né? Então, a gente podia ter uma matriz A, por exemplo, com coordenadas de diversos pontos diferentes. Então, eu tenho A11, A21, A12, A22, e a gente tem vários pontinhos diferentes, né? Até preencher essa matriz com A1N, se eu tenho N pontos, A2N. Então, imagine que eu tenho um XY, né? Tenho vários desses pontinhos. Esses pontinhos são as coordenadas de vários pontos de medição experimental. E se eu tenho uma nuvem de pontos como essa, o que eu estou buscando muitas vezes é a melhor reta. A gente tinha visto, né? Mínimos quadrados, a gente utilizava isso, né? Nos mínimos quadrados. E nos mínimos quadrados, lembre-se que aparecia exatamente a matriz A transposto e A transposto vezes A e A vezes A transposto, né? Que era uma coisa que aparecia naturalmente, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente está em estatística, por exemplo, a gente está buscando uma representação matemática simples do fenômeno físico observado. Então,
procurar a melhor reta e procurar quais são as coordenadas que representam essa melhor expressão possível, tá? O que é a vantagem de aplicar SVD nesse nosso caso? A SVD, então, indica os termos que mais influenciam no comportamento geral do sistema. Tá? Muito bem. E o que a gente vai fazer nesse caso? Então, a gente vai aplicar SVD e a gente tem... Lembre-se que na SVD a gente tem duas matrizes que a gente trabalha. A vezes A transposto ou A transposto vezes A. Tá? Se o nosso A tem esse formato de duas linhas e N colunas, né, a gente tem que prestar atenção no seguinte fato. Né? Eu tenho duas coisas. A transposto vezes A vai me resultar numa matriz N por N. Uma matriz N por N é alguma coisa que dá bastante trabalho da gente calcular e tal. Né? Por outro lado, a matriz A vezes A transposto vai nos resultar numa matriz 2 por 2. Tá? E a gente vai escolher, então, partir dessa matriz 2 por 2 para a gente construir algumas coisas que a gente tenha de SVD. Tá? Dessa matriz 2 por 2, tá, a gente vai pegar, especificamente vai aparecer uma grandeza importante de estatística. Vocês vão ver na disciplina de estatística, né? Não fizeram estatística ainda, né? Acho que vão fazer mais para frente no curso. Vão ver que existe uma grandeza de covariância. Tá? Essa grandeza de covariância vai ser uma matriz que nada mais é do que A vezes A transposto dividido por N-1. Né? O número de pontos que eu tenho, menos 1, vou pegar essa A vezes A transposto e vou dividir todo mundo por esse carinha aqui. Tá? E o que aparece, né, desses camaradinhos aqui? Né? E especificamente a gente vai aplicar isso se a gente tiver feito aquela normalização que a gente explicou lá em mínimos quadrados. A gente vai subtrair a média de cada linha desse elemento, para que se eu somar todas as linhas, a soma de todas as linhas, né, desses caras aqui seja zero. Tá? Então, através dessa pré-faturação que a gente tem, o que vai nos indicar essa covariância? Ela vai mostrar de certa forma a distância A e J menos lambda I. Essa é a faturação inicial, né? Faturação não. Como é que eu tinha chamado isso antes? Não era faturação. Era escalonamento, né? Então a gente vai pegar, cada termo vai subtrair da média, então cada termo mostra a distância desse termo em relação à média que a gente tinha ali antes. Tá? E o que nos mostra a covariância, então, né? nesse nosso contexto? Se a gente pega o termo IJ da matriz A vezes A transposto, tá? O que nos indica é a covariância da amostra da linha 1 de A vezes a linha 2. Então, é a relação entre os valores das duas linhas. Tá? Relação entre variação de valores das linhas I e J. Então, esse termo AIJ, dessa matriz A vezes A transposto, nos mostra, se o termo da linha X varia de tanto, de quanto que varia o termo da linha Y, por exemplo. Tá? Então, isso nos mostra se os dois caras estão variando juntos, se é uma grandeza estatística, se realmente eu estou esperando alguma coisa relacionada das duas coisas. Se existe uma covariação dessas duas coisas. Se um varia, o outro varia junto, é sinal que esses dois caras estão relacionados. Né? E depois a gente também tem um termo, né, os termos das diagonais também tem uma representatividade, né, I vezes I. Isso tem relacionado com a covariância individual de cada linha.
Tá? Então, se está coerente, sempre se eu pego duas medidas para o mesmo x, se existe uma variação, né, se o restante das coisas variam adequadamente. Tá? Então, se existe uma coerência desses dois caras. Então, o exemplo que o Strang traz, né? O exemplo que o Strang traz está relacionado, por exemplo, com notas de alunos. Então, a gente armazena numa matriz A, por exemplo, as notas, a primeira linha são as notas de matemática, a segunda linha são as notas de história, por exemplo. Tá? Então, o primeiro estudante tirou nota 3 em matemática e nota 7 em história, o segundo estudante tirou acima da média, tá? Eu já estou fazendo escalonamento. Esse cara tinha uma média da turma, esse cara tirou 3 pontos acima da média em matemática e 7 pontos acima da média em história. O segundo estudante tirou 4 pontos abaixo da média em matemática e 6 pontos abaixo da média em história, e assim por diante. 7, 8, tá? Numa escala de 0 a 100, por exemplo, tá? 1, menos 1, menos 4, menos 1, menos 3 e menos 7. Se vocês somarem a primeira linha inteira, vai dar 0, se vocês somarem a segunda linha inteira, dá 0, porque afinal de contas o que eu fiz, eu escalonei segundo a média, tá? Então eu tenho 3, 7 e 1, tenho 11 para cima, eu tenho 4, 4 e 3 para baixo, somei deu 0, embaixo eu tenho 7 e 8 para cima, 15, depois tenho 7, 6, 1 e 1, 15 para baixo, né? Então, tudo isso com relação à média. A média é um determinado valor e cada um desses estudantes tirou. Se o número é positivo, tirou esses números de pontos acima da média, se o número é negativo, esse número de pontos abaixo da média. Tá? Então, esse é a nossa matriz com um dado número de pontos. O que eu estou querendo ver agora em estatística é se existe então, uma relação entre as notas, entre o desempenho dos estudantes em matemática e história. O que eu vou construir vai ser a matriz A vezes A transposto. Então, fazendo o produto dessas duas matrizes, a gente chega numa matriz que tem os termos 20, 25, 25 e 40. Tá? Façam um produto desses caras, basicamente isso é apenas o que aparece. E cada um desses termos nos indica medidas diferentes desse cara. Então, A vezes A transposto, o termo 1, deu 20. Tá? O 20 nos indica a covariância das notas de matemática sozinhas. Tá? Então, só envolveu os termos, né, a primeira A vezes A transposto, foram todas as notas de matemática vezes todas as notas de matemática somadas. Então, isso é uma medida, basicamente, de quanto variaram as notas de matemática dentro desse nosso contexto. Né? Então, vocês observam ali que a gente tem uma nota que teve 7 pontos acima, mas o restante das notas estão numa faixa mais estreita, uma faixa entre 3 a 4 pontos acima ou abaixo da média de matemática. Tá? Em seguida, se a gente pega o outro termo da diagonal, A vezes A transposto 2, 2, esse termo aqui deu 40. Né? Isso nos indica a covariância das notas de história. A gente já tem um número maior, e eu quero esperado, né? A gente tem um determinado valor de média, mas a gente tem vários números que estão bastante distantes da média. O primeiro cara tirou 7 pontos acima da média, o segundo tirou 6 pontos abaixo da média, o outro 8 pontos acima da média, e o último dos estudantes 7 pontos abaixo da média. Então, elas estão mais espalhadas com relação à média. Então, a covariância é maior, esse valor de covariância é maior. E mais do que isso, né? Além disso, o que a gente tira dessa matriz, o termo 1, 2, ou o termo 2, 1, como é uma matriz simétrica, são exatamente o mesmo termo, a gente tem o termo de 25, e nos indica, então, a covariância das notas de matemática com relação à história. Então, se é maior do que zero, se esse número é maior do que zero, isso indica que os estudantes têm uma tendência de ter notas boas ou más em ambas as disciplinas. Né? Como esse é um número maior do que zero, indica que existe tendência de ir bem ou mal em ambas disciplinas. Se aparecesse um número negativo desses caras, a gente ia indicar que se o estudante vai bem em matemática, a tendência é que ele vá pior em história e vice-versa. Tá? Muito bom, muito bom, muito bom.
E essa matriz, então, essa matriz de covariância S, né, que a gente viu ali, a matriz de covariância era A vezes A transposto dividido por N menos 1. Isso aqui é a matriz de covariância. Na hora que a gente tira os autovalores e os autovetores dessas matrizes, que seria uma das etapas da SVD, né? A gente pegaria A vezes A transposto, tiraria autovalores e autovetores desses caras, descobriria quem que eram os U's e os sigmas ali. A gente ia descobrir primeiro uma escala ali dos autovalores desse camaradinho ali. A gente primeiro descobriria, então, que o maior autovalor é o que a gente vai botar na posição 1, ele tem o valor de raiz de 57. E o menor autovalor, só temos 2, né, como a gente tem uma matriz 2 por 2, o menor autovalor, que é o que eu vou chamar da posição 2 aqui, ele tem valor de raiz de 3. Então, um é muito maior que o outro, né? Esse carinha aqui domina o comportamento do meu sistema, tá? Então, quando eu faço uma aproximação, quando eu tento buscar a melhor reta, né, a melhor reta desse cara, a melhor reta associada a esses pontos como todos, eles vão estar associados a esse primeiro autovetor, tá? O autovetor 1, associado a esse autovalor 1, ele está diretamente ligado à melhor representação de reta do conjunto de pontos. Porque essa é a direção associada ao principal, ao alto valor de maior peso. O alto valor de maior peso está associado a essa direção. Então, essa direção específica caracteriza uma direção que domina o comportamento desse cara. Então, se eu pegar essa direção como se fosse a melhor reta, a gente estaria num bom caminho, né? Essa é a direção que realmente predomina nesses caras, tá? Não é o único tipo de aplicação, tá? A gente viu, então, aplicações para estatística, falando de covariância, relacionada a coisas que a gente já sabia, tá? Mas também tem aplicações de redução de ordem de modelo. Em inglês, MOR, Model Order Reduction. Então, quando a gente tem problemas reais, tá? Muitos problemas reais têm complexidade elevada. Então, eles envolvem várias coisas. Para a gente fazer uma modelagem matemática, a gente precisaria de vários e várias variáveis independentes diferentes, vários coeficientes diferentes, muitas coisas para a gente ajustar uma curva razoável para passar por todos esses pontos ou aproximações caras, né? O que a gente vai utilizar nesses casos, né? Se a gente utilizar SVD, a gente chega no modelo, leva a modelos aproximados, de dimensão razoável para lidar com o computador, tá? Então a gente faz SVD para esse carinha ali, descobre quais que são os termos que a gente que estão dominando o comportamento e a gente utiliza esses para modelar esses caras. A gente reduz então a dimensão desse sistema através da SVD, tá? Quando a gente faz isso, né, da mesma forma como a gente viu lá em estatística, quando a gente vê as variâncias, essas variâncias estão diretamente relacionadas a energias. As variâncias estão relacionadas a energias de diferentes coisas. Então, a gente vai ter diferentes medidas de diferentes pontos. Na hora que a gente faz A vezes A transposto, as posições dessa matriz A vezes A transposto ou A transposto vezes A, o que for mais menorzinho, né? As posições I e J, vamos dizer, a influência de energia por variações de um cara com relação ao outro, da mesma forma como a gente já tinha visto antes. Tá?
Então, com isso, a gente consegue ver, né, os valores desses caras, a gente consegue ver quem se relaciona mais fortemente uns com os outros. E na hora que a gente acha os autovalores dessas matrizes A vezes A transposto ou A transposto vezes A gente consegue definir quem são os caras que têm maior peso. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um problema dinâmico, então eu tenho alguma coisa que está variando com o tempo, né? Um U que varia com o tempo. A gente pode substituir usando esse cara, né? Utilizando esse VD, eu posso substituir um problema que é dinâmico, que é variado contínuo no tempo, substituído por um problema, por um modelo, né? Construído a partir de um número finito de observações. De observações ou fotografias desse cara. Então, eu pego imagens instantâneas em determinados momentos, a cada ponto eu pego descrevo o estado do problema em 10 pontos diferentes, e a partir desses 10 pontos diferentes, no lugar de eu precisar de uma equação que descreva para todo mundo, para os infinitos pontos que existem do começo até o final desse cara, eu pego essas 10 imagens e a partir dessas 10 imagens eu reconstruo uma ordem aproximada, uma forma aproximada desse problema de ordem limitada, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega essas imagens para construir uma base reduzida que represente o fenômeno com energia compatível. Base reduzida representativa. Compatível energeticamente. Fazer isso, né, para fenômenos físicos, né, tudo isso aqui que eu estou listando, estou só em texto, né, mas isso aqui é a base de alguma coisa, de um campo de estudos bem aplicado em diversas coisas diferentes. Especificamente, por exemplo, a decomposição de proper orthogonal decomposition. Ou POD da sigla. Isso é utilizado em diversas coisas, tá? Fenômenos físicos muito complexos. Você observa, se você não tem muita noção do que está acontecendo nesse fenômeno, você não conhece os princípios físicos que são subjacentes a esse cara, né? Seria muito complicado você descobrir certinho quais são as equações que justificam que o estado de problema passe desse cara para o outro. Você pega essas fotografias desse camaradinho ali, faz uma redução de modelo baseada na SVD, e baseado na SVD a gente chega numa decomposição numa base que é toda ortogonal, como a gente tinha visto, né? Todos os autovalores, os autovetores que a gente pega na SVD são ortogonais uns com relação aos outros. E essa decomposição é conhecida para esse tipo de coisa como Proper Orthogonal Decomposition. Aqui, tá? Isso é muito utilizado quando a gente não conhece o fenômeno físico, mas a gente precisa ter uma descrição matemática para chutar, para fazer previsões a respeito do que está acontecendo. Uma outra aplicação bastante útil desse cara, aqui que eu não vou entrar em detalhes agora, primeiro porque eu não sou especialista, e segundo porque para a gente entrar em detalhes desse cara mesmo, a gente teria muito que discutir. O grande destaque do Google, né, o que o Google fez? O Google é capaz de ranquear, né, ele cria um ranking de resultados, dependendo da pesquisa que você fizer, seja o que for você digitar lá no Google, ele vai ter um ranking de resultados por importância, ou seja, relevância, né, para a sua pergunta. Então você digita alguma coisa e a partir do que você digitou, ele roda o algoritmo dele e ele diz, ó, pro que essa pessoa digitou, é provável que as páginas mais interessantes sejam essas primeiras. E por isso que a gente raramente vai muito além do que a primeira, segunda, terceira ou quarta página vai do Google quando a gente quer procurar alguma coisa. Porque geralmente esse algoritmo funciona tão bem que, de fato, na hora que a gente saiu dessas 4 primeiras páginas, a gente já está em coisas que têm menos relevância para o que a gente está procurando efetivamente, tá? Então, o que existe por trás, né? De certa maneira, existe uma certa matriz ali por trás
que relaciona as páginas com os termos das pesquisas. Então, cada página que está elencada lá no Google, ele tem, de certa forma, ele armazena em um determinado lugar, que tem uma cara de uma matriz, se essa página foi clicada quando foi pesquisado um determinado termo. Apareceu esse termo ou esse conjunto de termos, as pessoas tendem a clicar nessa página. Então, se as pessoas tendem a clicar nessa página, as próprias pessoas dão uma indicação que essa página é relevante para aquele termo de pesquisa. Tá bom? Então, o que o Google está fazendo? Ele está construindo essa matriz de importância a partir do comportamento dos usuários. Tá? O que a gente faz é, a partir dos termos buscados, o Google ou outro Bing, ou seja, o que você quiser procurar, né, qualquer buscador da internet, o Google identifica como se fossem caminhos principais com mais chance de atender suas expectativas. Então, mais do que a gente simplesmente buscar naquela matriz, se o camarada buscou a palavra fulaninho, o que está mais relacionado com esse fulaninho? Aí ele vai buscar, se ele buscou fulaninho da Silva, ele vai buscar nessa matriz tudo que tem relacionado com essas combinações, fulaninho da Silva, só fulaninho, alguma coisa, dentro desse contexto como um todo, dado todas as informações que você está cedendo a ele na hora que você faz uma pesquisa, ele identifica dentro dessa grande matriz quais que são os caminhos, quais que são as páginas que ele tem que te oferecer que provavelmente vão atender melhor as suas expectativas. Né? E isso tudo é baseado na SVD. Então, essa matriz é uma coisa gigantesca, enorme, e a partir do que você insere nesse cara aqui, a SVD ajuda a gente a encontrar direções e pesos das buscas. Tá bom? Então, quando a gente está falando dessas coisas, a SVD então ajuda a gente a desbravar um caminho em alguma coisa que tem dimensão infinita, né, basicamente. Né? O que é o mais relevante é algum problema que não tem uma dimensão bem definida. É alguma coisa que a gente pode considerar quase como se fosse um problema de dimensão infinita, mas a gente, a partir dos dados de comportamento de outros usuários, ele consegue direcionar as coisas, levando em conta também o peso de quem é você. Né? O Google também sabe quem você é e a partir de coisas que você já pesquisou. Então, são coisas bastante complexas que estão ali por dentro, mas a SVD entra ali dentro também. Porque o que você oferece, né, a gente tem trilhões e trilhões e trilhões de páginas que a gente pode oferecer para o cara que está buscando, a ferramenta de busca escolhe dentro dessas trilhões de opções quais que estão mais relacionadas diretamente ao que ele necessariamente busca. Tá? Então, última coisa que eu queria falar, né, então essas são algumas aplicações, tem um pequeno teminha, né, mais uma vez, uma coisa que a gente já tinha feito parecido ali na hora que a gente estava falando de autovalores e autovetores, a gente buscar entender o que é a geometria por trás da SVD. Em autovalores e autovetores, né, lembre-se que a gente tinha tentado mostrar anteriormente, inclusive a gente falou mais em detalhes quando a gente estava nas matrizes simétricas e matrizes positivas definidas, né, associando o que era, tipo uma elipse, né, uma elipse estava associada a uma determinada matriz, na hora que a gente pegava essa matriz, encarava os semi-eixos das elipses como se fossem as direções principais dessa matriz. Se eu desenhasse uma elipse, basicamente o que acontecia? Se essa elipse ali, ao ser transformada por uma matriz, ela era primeiro rotacionada para os eixos que coincidiam com as suas direções, depois eu tinha as coisas mudadas nos comprimentos exclusivamente seguindo os autovalores, e depois a gente rotacionava de volta. Basicamente esses caras aqui que a gente tinha. Agora eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que eu vou mostrar para vocês uma coisa bem equivalente, né? Mas o que a gente está fazendo agora são coisas com matrizes retangulares. Tá? Então, a gente tem transformações entre espaços diferentes mesmo. Tá? Então, as ideias serão bem similares, mas o que a gente vai mostrar vai se basear um pouco nisso, né? Não vou entrar tanto em detalhes quanto eu tinha entrado na outra vez, mas a gente vai partir dessa estrutura e vai tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente tem nesse nosso das matrizes envolvidas ali, as matrizes U e V são matrizes ortogonais. Tá?
E matrizes ortogonais, elas, como eu já tinha mencionado lá no capítulo de ortogonalidade do nossa disciplina, né, elas representam coisas como rotações, reflexões. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que matrizes ortogonais, elas, se aplicadas sobre um determinado vetor, elas não mudam o comprimento do vetor. Elas podem mudar as direções desse cara, podem rotacionar o vetor, podem fazer ele refletido com relação a um determinado plano e tal, mas eu não mudo o comprimento desse vetor, o comprimento original. Isso é padrão de todas as matrizes ortogonais. A gente tinha visto isso lá no capítulo de ortogonalidade. Tá? Por outro lado, a gente tinha visto também, já em outros momentos da disciplina, que matrizes diagonais, a matriz sigma, é diagonal. E matrizes diagonais, elas mudam escalas das diferentes componentes do vetor. Componentes de um vetor. Tá, se vocês não se convencem, né, imagine que eu tenho uma matriz que tenha 1, 2 e 3, e o resto tudo é zero, uma matriz diagonal, tá? E eu estou multiplicando por um vetor que tem coordenadas x, y, z qualqueres. Essa matriz diagonal, o que ela faz com esses vetores? Aplicando as regras de produto de matriz por vetor, vocês vão ver que ela está fazendo isso aqui. Então, cada um dos componentes do vetor, ele segue, né, o x segue na direção de x, com a escala, com o fator de escala que está na posição 1, 1. O y segue na direção de y, com o fator de escala na direção que está na posição 2, 2. E o z segue na direção de z, com o fator de escala que está na posição 3, 3. Por isso, matrizes diagonais, elas só estão mudando os fatores de escala das diferentes componentes individuais. Tá? x, y, z vira x, 2, y e 3z, uma matriz que é 1, 2 e 3 nas diagonais, com zeros em todo o restante. Tá? Então, quando isso acontece, basicamente eu só estou mudando as escalas desses diferentes componentes. Então, quando eu pego A vezes X, e a gente encara as diferentes componentes desse cara segundo a SVD, o que eu estou fazendo é isso aqui, né? A vezes X vai ser igual a U vezes sigma vezes B transposto vezes X, e a gente vai fazer isso por partes, tá? Então, digamos que eu tinha, inicialmente, um determinado vetorzinho, tá? Ou dois vetores, sei lá, a posição que a gente quiser. Vamos desenhar dois vetores aqui, tá? Tem V1 e V2. Esses carinhas aqui, na hora que eu estou multiplicando por esses caras, a gente está reorientando esses camaradinhos. Tá? Então, aplicar V transposto vezes X faz o quê? Faz com que esses vetores se alinhem com direções principais dessa matriz A vezes A transposto. Tá? Então, esses vetorzinhos ali, o V1 e o V2, multiplicado por essa matriz V transposto, que é uma matriz ortogonal, ela fez simplesmente um papel de rotação desses carinhas. Então, eu rotacionei esses dois caras aqui, para eles ficarem alinhados com direções principais. Em seguida, né, a próxima operação que a gente tem, eu vou multiplicar esse vetor que já está rotacionado pelo sigma. Uma vez que eu já multipliquei, que esses vetores já estão alinhados, os sigmas eles só vão fazer aquele fator de escala seguindo a própria direção. Então, quem estava na direção de y segue na direção de y, quem estava na direção de x segue na direção de x, eu só mudei os fatores de escala. Tá? E esses caras aqui, quanto que mudaram esses fatores de escala, isso está relacionado com o sigma, sigma 1, sigma 2 e tal. Tá? E uma vez que a gente fez tudo isso, né, a gente precisa trazer esse cara de volta para um espaço equivalente. E essa é a nossa última operação. Quando eu multiplico U vezes esse carinha como um todo, multiplicar por U é rotacionar esses caras de volta para onde eles estavam lá no começo. Tá? Então, esses carinhas agora, eles têm comprimentos novos, e a gente rotacionou eles para novas posições ao longo do caminho. Tá? Então, quando a gente faz esses carinhas aqui, a gente identifica mais uma vez aquela sequência, né? A é igual a U sigma V transposto. É uma sequência de rotação, alongamento e rotação de retorno.
Se esses dois vetores originais que a gente pegou tivessem alinhados com as direções principais dessa matriz original, a gente estaria vendo que algo que era, se a gente pegasse esses caras normalizados, né, se eles tivessem comprimentos uns, lá no começo, V1 e V2, no começo eles estariam numa bolinha, então normalizados, né, com uma bolinha de raio 1. Depois que a gente faz esse cara aqui, ele passa a ter uma cara de uma elipse, tá? Estou tentando desenhar uma elipse. Então, se ele tinha comprimento 1, ele passa agora a ter comprimento sigma 1 e sigma 2. E ao final do caminho, na hora que a gente rerotaciona esses carinhas aqui, as direções estão mantidas, né? E rotacionadas. Então, essa é a direção principal associada a esse problema, essa é outra direção principal. E aqui a gente tem, então, essa direção final, que vai ser sigma 1 na direção de U1 e sigma 2 na direção de U2. Para esse camaradinho aqui, nesse nosso problema. Tá? Se a gente interpreta dessa forma, a gente consegue enxergar algumas coisas diferentes. Tá? A gente vai focar agora na etapa de alongamento. Então, na etapa de alongamento, o maior valor sigma do sigma is é o maior crescimento possível de um vetor sobre a ação de A. Então, qualquer vetor que A multiplicar, a maior influência que ele fica fazendo, que A faz sobre o comprimento de um vetor, é se esse vetor estiver alinhado segundo a direção principal, que está associado ao maior dos sigmas. Tá? O Thiago perguntou, fica mais fácil fazer o alongamento em vetores ortogonais? Eu só mostro vetores ortogonais, Thiago, porque as nossas matrizes aqui, esses V1 e V2, estão ortogonais, porque a nossa matriz sobre a qual a gente aplicou a SVD, as matrizes são A vezes A transposto e A transposto vezes A, e para matrizes simétricas como essas, os autovetores são ortogonais um com relação aos outros. Tá? Então fica mais fácil de eu desenhar quando esses caras são ortogonais. Beleza? Deu para entender? Tranquilo, né? Especificamente, como a nossa matriz sobre a qual a gente aplica SVD é uma matriz simétrica, para as matrizes simétricas os autovetores são ortogonais, e como eles são ortogonais, eu desenho eles ortogonais aqui para a gente fazer essa representação. Tá? Mas se tivesse um caso geral, né, no caso geral, não uma matriz ortogonal, não uma matriz simétrica, uma matriz qualquer, a gente não precisaria, essas direções principais não necessariamente são ortogonais umas com relação às outras, e ainda assim eu poderia fazer um desenho similar do que eu fiz aqui. Tá? Muito bem. Então, na etapa de alongamento, o maior valor de sigma i é o maior crescimento possível de um vetor sobre a ação de A. Tá? E com isso, né, esse carinha aqui nos leva a um conceito que a gente ainda não tinha visto. Tá? Isso me leva à definição de norma de uma matriz. A gente já tinha de norma de um vetor. A norma de um vetor estava associado ao produto escalar, né? O produto escalar dele por ele mesmo, a gente tirava a raiz desse cara, a gente descobria qual que era a norma desse vetor. Tá? Mas para uma matriz a gente não tinha nada equivalente a isso. A gente não conseguia chegar de uma matriz num escalar por enquanto. Tá? Então, uma norma é sempre um tamanho, basicamente, né? Alguma coisa que define um tamanho. E a gente está definindo, então, a norma de uma matriz agora da seguinte forma. Vai ser o valor máximo quando um x é diferente de zero para os vetores não nulos, né? É o valor máximo da norma do vetor A vezes x dividido pela norma do vetor x. Tá? Então, A vezes um vetor x dividido pela norma desse vetor x, isso aqui dá um número. Né? Primeiro é um número dividido por outro número. Isso aqui vai ser a definição da nossa norma da matriz. E agora que a gente conhece a SVD, a gente sabe que o valor máximo desse cara aqui vai ser se esse x, né, estiver na direção do x1 associado ao sigma 1. E a gente sabe, então, que a norma de uma matriz brota diretamente, se a gente define a norma de uma matriz sem considerar esse igual a sigma 1, se a gente define a norma como essa, o valor máximo para x diferente de zero de norma de A vezes x dividido pela norma de x, esse cara, obrigatoriamente, dentro do nosso contexto da SVD, vai ser igual ao maior valor de sigma, né? Considerando os sigmas que estejam alinhados, o sigma 1 é o maior dos sigmas, então a norma de uma matriz está associada a isso. Tá?
Muito bem. E mais uma aplicaçãozinha para encerrar, a última coisa que a gente vai falar sobre SVD, tá? Então a gente sabe que a SVD, com SVD, como a gente tinha mencionado antes, a gente escolhe a melhor aproximação de ordem K, se escolhemos os K maiores, sigma is. Então eu ordeno os sigmas pelo tamanho dos sigmas e pego os K maiores e associando os termos correspondentes, essa SVD me fornece a melhor aproximação possível dessa matriz com essa determinada ordem. Então, eu tenho uma matriz 1 milhão por 1 milhão. Quero achar qual que é a melhor representação dessa matriz 1 milhão por 1 milhão de ordem 10. Eu faço dessa matriz 1 milhão por 1 milhão as coisas da SVD, né? Então, processo essa matriz internamente lá, calculo ali os autovalores, autovetores de A vezes A transposto, ou A transposto vezes A, o que for mais conveniente para a gente. Acho quem são esses sigmas, né? Com esses sigmas eu escolho. Bom, para esses sigmas eu sei que com esses carinhas ali eu consigo transmitir a informação dessa ordem reduzida, a melhor informação de ordem reduzida associada a essa matriz 1 milhão por milhão. Transmito esses 10 melhores e o cara que recebe a melhor aproximação de 10ª ordem dessa matriz. Tá? Existe uma outra decomposição associada a esse fato. Tá? Existe uma outra decomposição de uma matriz que é chamada de decomposição polar. Acho que a gente já tinha falado sobre ela. Tá? Uma matriz qualquer a gente pode decompor em um produto Q vezes S, onde Q é uma matriz de rotação e S é uma matriz simétrica positiva definida. Toda matriz pode ser decomposta dessa forma, tá? Uma matriz de rotação e uma matriz simétrica positiva definida. Vamos pegar e vamos botar, então, a gente sabe que se existe essa possibilidade de decompor uma matriz dessa forma, vamos ver o que isso nos representa relacionado a SVD. Então a gente tem U sigma V transposto, e esse cara aqui vai ser igual, então, a seguinte coisa. Imagina agora que a gente possa, em qualquer coisa de matrizes que a gente for botar, né, a gente pode sempre inserir uma matriz identidade, ou qualquer coisa que iguale a matriz identidade ali dentro. Tá? Então, para a gente, vai ser conveniente a gente inserir o seguinte: V transposto vezes V dentro dessa matriz. Tá? Esse cara aqui é igual a identidade, então eu não estou mudando a minha igualdade de antes, mas ao fazer isso a gente vai chegar num formato interessante. Tá? U vezes V transposto, vou só escrever um pouquinho separadinho aqui, tá? U vezes V transposto é um produto de duas matrizes que são ortogonais. Tá? E essas duas matrizes que são ortogonais, sempre que a gente tem matrizes ortogonais, a gente tem, então, alguma coisa que faz alguma coisa como se fosse uma rotação. Tá? Em seguida, a gente tem aqui uma matriz que é V vezes V transposto. Uma matriz vezes V transposto, vezes sigmas que são positivos, né, que são raízes de alguma coisa ali. Essa matriz é uma matriz positiva definida. Tá? Então, se eu faço a SVD de uma matriz, eu consigo descobrir, a partir da SVD, eu reconstruo a decomposição polar dessa matriz imediatamente. Existem outras formas da gente chegar na decomposição polar, mas uma delas é fazer a SVD, e a partir da SVD eu pego U vezes V transposto, essa vai ser a matriz Q de rotação associada, e V vezes sigma vezes V transposto vai ser a matriz simétrica positiva definida associada a essa matriz como um todo. Outra coisa que a decomposição da SVD nos ajuda é achar uma coisa que a gente conhece como pseudo-inversa. Então, a matriz inversa a gente já sabe o que é, né? Matriz inversa, se A é uma matriz M por M, ou N por N, desculpa, A na menos 1 vezes A vai ser igual a vezes A na menos 1, vai ser igual a I. Se existe inversa, A na menos 1 tem essa propriedade. Tá? Se existe uma matriz inversa, ela tem essa propriedade. A vezes A na menos 1 ou A na menos 1 vezes A dá a matriz identidade. Então, isso a gente já sabia. Só que o que acontece se a matriz não for
quadrada, mas for retangular. Então, não existe uma definição, né? Não tem como existir. Não há uma definição de A na menos 1. Porque eu não consigo pré e pós-multiplicar pela mesma matriz e obter a matriz identidade. Né? Se eu pré-multiplicar por uma matriz, eu vou obter uma identidade de um tamanho, e se eu pós-multiplicar pela matriz, eu vou obter uma identidade de outro tamanho. Então, são duas matrizes diferentes que eu tenho que ter. Então, não existe uma definição padrão de A na menos 1 quando A é retangular. Só que, por outro lado, a gente pode utilizar a SVD, nos ajuda a encontrar a matriz mais próxima possível da inversa. E claro que isso está associado a coisas por um lado ou por outro dessa matriz, por um lado direito ou por um lado esquerdo, né? Uma pseudo-inversa dessa matriz. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Então, vamos chamar essa matriz mais próxima possível de A+. Tá? E essa matriz A+, vai ser o quê? Vai ser a matriz V vezes uma matriz sigma mais e uma matriz U transposto. Tá? Essa matriz vai ser uma matriz N por M. Vamos ver o que acontece quando eu multiplico A por essa matriz. A vezes A+, não é A transposto, né? A+, vai ter a seguinte cara. Eu vou ter U vezes sigma vezes V transposto, multiplicado por V vezes sigma mais vezes U transposto. Tá? O que acontece? Se existe, né, se por acaso existir A na menos 1, se A for uma matriz quadrada, essa matriz A+, é exatamente igual à matriz A na menos 1. Tá? Se for uma matriz quadrada, vocês vão ver que as dimensões vão todas bater e tudo, e a gente vai voltar e vai recuperar as mesmas coisas. V transposto vezes V são matrizes ortogonais, esse cara aqui vai dar identidade. Sigma vezes sigma mais, se tem a mesma dimensão desses dois caras, eles têm a mesma dimensão também, então esses dois carinhas vão se tornar uma coisa só. E esses U vezes o transposto, mais uma vez, vira identidade, então dessa forma a gente vai recair sobre esses mesmos caras. Tá? Só que se A na menos 1 não existe, mesmo assim eu consigo calcular quem que é esse A+. Tá? E esse A+, basicamente, o que a gente está fazendo, tá? O que a gente está fazendo aqui é como se fosse uma projeção sobre uma matriz de projeção, né? Que está aparecendo aqui, uma matriz de projeção sobre o espaço coluna de A. Então, eu estou descobrindo a coisa mais próxima possível da inversa desse cara. A mais vezes A, na hora que eu inverti a ordem, né? Eu estava falando A vezes A mais. A mais vezes A, o que é? É a matriz de projeção, né? Isso aqui era a matriz de projeção sobre o espaço coluna, e esse cara aqui seria a matriz de projeção sobre o espaço linha de A. Então, terão dimensões diferentes, como tem que ser, se é uma matriz retangular, não pode ter a mesma dimensão A vezes A mais e A mais vezes A, não tem como ter a mesma dimensão, mas em cada um desses dois casos vai ser a coisa mais próxima possível que a gente tem de algo que tem a cara da identidade. Estou projetando isso, né, a projeção dessa matriz, desse cara sobre o espaço coluna de A. Tá? Então, a matriz, o que eu queria mostrar para vocês, né, a mensagem principal da aula é que essa decomposição de valor singular, a SVD, é bastante versátil e ajuda a gente a encontrar várias coisas sobre as matrizes. Coisas como decomposição polar, pseudo-inversas, norma de matriz, né? Temos várias aplicações por trás de definições de matriz, aplicações de geometria, de álgebra linear, para esses caras, e também aplicações reais do mundo real, como buscas de internet, redução de área de modelo, estatística e várias coisas diferentes. Bastando que a gente faça sempre, então, um problema de autovalores e autovetores sobre matrizes como A vezes A transposto ou A transposto vezes A, quando a gente tem matrizes retangulares. Tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês sobre SVD. Com isso, a gente encerra a visão que a gente tinha. A gente passou bem rápido sobre esse capítulo, né? O capítulo do Strang tem bem mais coisas sobre isso. Mas eu queria encerrar esse tema agora, porque daí depois, quando a gente volta, né, com matérias novas, depois da nossa prova, a gente faz uma revisão geral de tudo que a gente, de certa forma, uma revisão geral do que a gente fez,
entendendo o que acontece, qual é o efeito de uma matriz sobre um vetor quando a gente interpreta as matrizes como transformações lineares, que é uma coisa que eu estou prometendo para vocês há um tempão. Tá? A gente vai fazer um capítulozinho, então, sobre transformações lineares. Com isso, a gente vai encerrar a nossa visão de álgebra linear, e depois a gente vai começar com temas de geometria analítica, especificamente coisas que a gente ainda não abordou, como desenhar coisas no espaço e tal. Tá? A gente está caminhando, então, para o fim dos temas de álgebra linear que a gente vai ver nessa disciplina. Beleza, gente? Então fomos um pouquinho além ali, né? Prometi que a gente ia não passar muito tempo, acabamos passando aí uns quase 30 minutos do que eu estava planejando, né? 20 minutos do que eu estava planejando. Mas eu acho que com isso a gente encerrou esse capítulo, era uma coisa boa de fazer hoje, aproveitando que vocês não tinham essa próxima aula com o Rogério. Vou salvar aqui nosso arquivo em PDF, vou encerrar a gravação e eu vou ficar disponível aqui, pode ser até as 4, pelo menos até as 4 eu fico, se aparecer alguma pergunta, daí eu vou ficando, mas se não aparecer nenhuma pergunta até as 4, daí eu vou encerrar a nossa reunião e eu vou fazer outras coisas, tá bom? Fico aí mais uns 15 minutos, se vocês quiserem ir organizando as dúvidas de vocês e vão trazendo as dúvidas que já pintaram ao longo da lista. Daí deixa marcado já para segunda-feira da semana que vem, acho que não pegou na gravação, né? Segunda-feira da semana que vem, no nosso horário de aula, ali no final da tarde, no lugar da gente deixar a semana inteira para vocês fazerem apenas a prova, a gente utiliza aquelas horas de aula da segunda-feira para a gente fazer uma mega revisão. Vai ser uma revisão rápida, né? Claro, porque tenho pouco tempo para falar de coisas que a gente está falando há meses. A gente vai fazer uma mega revisão para tratar temas que vão cair na prova de vocês. E a partir de terça-feira, então, a prova está disponível para vocês fazerem de terça até sexta-feira, naquele esquema que eu tinha explicado. Entrou, você tem 4 horas para acabar a prova é sorteada a partir de um banco de questões, tá? Então, aquele esquema básico de provas lá. Beleza? Então, vou parando a gravação aqui. Valeu pela atenção de vocês, gente. Se vocês tiverem dúvidas, então vão trazendo aí. Valeu!